Bíblias. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar vocês a abrir suas Bíblias em Romanos 5. Versículo, eu tinha colocado dos 3 ao 5, nós vamos ler do 1 ao 5, tá? Glória a Deus. Então, Romanos, versículo 5, versículo 1, diz assim: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Amém? E até aqui, coisas muito bonitas foram ditas, e o versículo 3 diz assim: e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Amém? Você pode tomar o seu assento. Eu gosto de ler 2 vezes. Então, acompanhe comigo o que diz agora o versículo 1 novamente. Diz assim, preste atenção, se você não prestou atenção, preste atenção o que diz assim: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Eu vou ficar aqui até o versículo 2 e eu ainda não vou falar sobre aquilo que eu vim falar. Eu vim falar sobre outra coisa. Mas antes de falar sobre isso, o texto me dá uma introdução. Porque no versículo 3, ele começa a falar sobre tribulações. Só que até o versículo 3, ele está falando sobre alegria. Ele está dizendo, olha, estamos alegres, porque temos uma boa notícia, porque Deus nos aceitou, porque Deus mudou a história e nos aceita. Ele nos aceita não porque nós somos bons, mas porque Ele nos justificou para nos tornar justificados perante Ele. E isso é uma coisa boa. Nós nos alegramos, todos nós alegramos porque Deus nos aceita. E ele continua dizendo que foi Cristo quem nos deu essa alegria. Pela graça e pela fé que nós temos nele, nós temos essa alegria de ser aceito por Deus, que antes todos nós estávamos separados, condenados, perdidos. E agora todos nós podemos ser aceitos por Deus. Só que a vida cristã não para aí. Na vida cristã não para aí. Nós temos uma grande alegria, nós temos uma grande bênção, mas nós não paramos aí. Quem dera se a nossa vida fosse só isso. Fosse só bênção, e fosse só vitória, e fosse só isso. Boas notícias. Por quê? No versículo 3 ele fala algo que é desagradável. Algo bem desagradável. Que é o seguinte: e também nos alegramos no sofrimento. Paulo está dizendo, olha, nós nos alegramos pela salvação que Cristo nos trouxe, mas também nós nos alegramos com as tribulações que isso nos causa. Que coisa desagradável. Alegrar nas tribulações, alegrar no sofrimento. Como pode? Eu não sou masoquista. Ninguém aqui é. Ninguém aqui sente prazer na dor.
Ninguém aqui quer sofrimento para si, quer tribulações, ninguém aqui quer problemas. Como é que eu vou me alegrar nas tribulações? Mas veja bem, por isso que eu disse, a vida cristã não termina aí. No momento em que nós somos salvos, nós não terminamos a nossa caminhada. E se nós queremos permanecer em Cristo, nós temos que entender o versículo 3. Sem entender o versículo 3, 4 e 5, nós não vamos permanecer no amor de Deus. Se você não entender que nós vamos ter tribulações e sofrimentos, e que isso produzirá algo em nós que é bom, nós não vamos permanecer em Cristo. O versículo 3 diz assim: e também nos alegramos no sofrimento, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Agora vai começar uma escadinha aqui, que ele diz: olha, quem se alegra no sofrimento que ter Cristo causa, vai ter o próximo degrau, que é paciência. E se a paciência traz a aprovação de Deus, e mais um passo, a aprovação de Deus, né? Alegria, sofrimento, tribulação, paciência, aprovação e esperança. Esperança, mais um degrau. Todos nós que aceitamos a Cristo, que temos Jesus como nosso Salvador, estamos andando nessa escada. Estamos vivendo em algum desses degraus aí. Ou primeiro, ou segundo, ou terceiro, ou no quarto. Muitas vezes nós até retrocedemos. Sabemos que passamos por tribulações, a tribulação produz paciência, a paciência produz aprovação, e a aprovação produz esperança. O problema não é aquilo que nós sabemos, né? É aquilo que nós não vivemos. Todos nós que já aceitamos a Cristo, chegamos nessa escada que é causada pela dor. A dor. O degrau mais baixo é a dor. E hoje eu vim falar, tudo isso que eu disse, né? Já era para estar no meio da pregação, mas hoje eu vim falar sobre algo que está no meio dessa escada, e que nem apareceu na minha tradução, mas que está em algumas traduções de vocês. Hoje eu vim falar sobre uma palavrinha chamada caráter. Não se preocupem que no final tem a ver, tá? Uma coisa com a outra vai ter ligação aí, tá? O que acontece? Esse texto me chamou a atenção, porque tem traduções que, quando fala sobre paciência, no meio do versículo 3, eu não sei como está a tradução aí, eu pedi NVI, porque na outra NVI que eu tinha apareceu. Diz o seguinte, eu vou tentar refazer aqui a outra tradução, que diz assim: olha, as tribulações as tribulações produz paciência, a paciência produz caráter. Tá? Algumas traduções está falando de experiência, não sei se é a sua, que ele fala que a paciência produz experiência ou perseverança. Essa palavrinha aí, lá no original, ela fala sobre caráter aprovado. E, por incrível que pareça, o dia que eu estava lendo esse texto, isso me chamou a atenção, muito me chamou a atenção, quando eu li que as provações produzem caráter. Isso me chamou muito a atenção. Por quê? Porque caráter é algo muito valioso. É algo muito precioso. Uma pessoa que tem caráter é uma pessoa que você imagina logo que tem palavra, que é uma pessoa correta, que pratica as coisas
não porque é obrigada a fazer, mas muitas vezes, sem ninguém saber, a pessoa faz aquilo que é o certo. Tem muitas qualidades, é ou não é? Então, quando você fala, olha, a pessoa de caráter, você não tem caráter. Você já ouviu essa frase? Você não tem caráter. Ou seja, aquela pessoa, ela não tem princípios, ela não segue princípios corretos. Ela é uma pessoa que você não pode confiar, não é verdade? Se alguém elogiar você dizendo, olha, você é uma pessoa de caráter, isso é um elogio muito grande. Então isso chamou minha atenção, quando eu estava lendo, que as tribulações produzem perseverança, que produz o caráter aprovado. Tá? Caráter aprovado. E eu disse, eu quero ter isso. Será que eu consigo ter um caráter aprovado? Será que o meu caráter pode melhorar? Será que o meu caráter, eu posso me tornar uma pessoa melhor, com um caráter de maior qualidade? E a Bíblia está nos dizendo que sim, que nós podemos ter um caráter de Cristo. Nós podemos ter um caráter aprovado por Deus. E, olha, irmãos, eu, particularmente, não vou atrás do original, tá? Porque muitas vezes falta tempo. Mas eu acho que dessa vez eu fui no ponto certo, sabe? Quando você vai ali e aquilo chama atenção e você começa a descobrir coisas que você não sabia. Isso aconteceu comigo. Então, quando o caráter me chamou a atenção, eu fui procurar qual é a origem dessa palavra. E eu encontrei outra coisa que me chamou muita atenção. E talvez hoje isso sirva para você. Então eu fui atrás do significado, não do significado, porque o significado todo mundo conhece, mas da origem da palavra. E eu encontrei algo interessante, que é o seguinte: a palavra caráter, ela tem origem há uns séculos atrás, tá? Essa palavra não era utilizada para falar sobre as qualidades de uma pessoa. Ela significa marca. Essa palavra significava marca. Marca encravada. Marca talhada. Não é uma marca, sabe, qualquer. É uma marca que era entalhada. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Que era uma marca feita de uma maneira que estava, como é que eu posso dizer? Quando você pega uma madeira e você entalha ela, você retira uma parte para deixar uma marca. Ou seja, não é qualquer marca, é uma marca muito forte, profunda. Então, era uma marca que era deixada nos objetos, nos animais, nos objetos, para dizer de onde aquele objeto veio, antes de existir outros tipos de rótulo, essas coisas, né? Então, você tinha um objeto e você colocava uma marca naquele objeto, entalhado. Você tinha um animal, até hoje se faz isso. Você deixa uma marca que a pessoa não consegue tirar, que é uma marca que fica na pele do animal. Você deixa essa marca. Portanto, essa palavra veio daí. Caráter surgiu daí. Por quê? Porque quando você via um objeto ou um animal que tinha boas qualidades, você dizia que ele tinha uma boa marca, que ele tinha um bom caráter, um objeto e um animal. Quando o animal ou objeto não tinha marca, o que aquilo mostrava? Que ele não tinha boas qualidades, porque ninguém sabia de onde ele veio, da origem, do dono. Que coisa interessante essa. Que coisa, eu achei muito interessante. Porque, voltando àquilo que eu falei para você, nós temos um coração, nós temos uma alma, nós temos uma vida, e nós também, Deus também quer deixar essa marca em nós.
Ele quer deixar essa marca no nosso coração para mostrar que nós somos pessoas de caráter. De quem nós somos? Somos de Deus, somos de Cristo. Quais são as qualidades que nós temos? Nós temos as qualidades de Deus, nós temos a qualidade de Cristo. Essa mesma marca, esse mesmo caráter que Cristo tinha, é o caráter que Deus quer implantar em nós. Só tem um detalhe que o texto nos mostra, é que essa marca, ela é deixada em nós através das tribulações e da persistência em Cristo. É aí que o problema está, né? Porque se eu pego, eu até esqueci, eu ia trazer um objeto, mas imagine que eu estou com esse objeto, e eu pego essa pedra, que é dura, essa pedra aqui é dura, e eu pego esse objeto pontiagudo e eu faço um risco, passo uma vez. Eu não vou conseguir deixar, provavelmente, marca nenhuma nessa pedra aqui. É muito dura. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu continuar fazendo isso, persistindo, o que vai acontecer é que eu vou conseguir fazer uma marca nessa pedra. Não tenha dúvida disso. Porque se eu persistir ali, a marca será feita. Por mais que ela seja dura, por mais que ela pareça que não vai dar resultado, vocês sabem disso, eu vou conseguir fazer aquela marca. Ora, se a água gotejando em cima de um objeto, depois de muito tempo, cria uma marca, o que a Bíblia está nos dizendo é o seguinte: olha, as tribulações, muitas vezes ela nos causa dor, ela nos leva para o desconforto, mas fiquem alegres, porque é através disso que Deus deixa a sua marca no nosso coração. Se você persistir, se você insistir com Deus, essa marca será feita no seu coração e você será uma pessoa de caráter, o caráter de Cristo. Amém? Bom, dado tudo isso que eu falei aqui, que sobre a marca, tem um detalhe grande, que é o seguinte, é o ponto aqui, número 1 da pregação, que diz o seguinte: quem é o seu inimigo? E o que ele está tentando fazer? O que acontece? As pessoas, elas não gostam, nem eu, nem você, nós gostamos de inimigo. Eu não quero ter inimigo, ninguém aqui quer ter inimigo. O problema é que não é uma questão de querer ter, é uma questão de sobrevivência. Você precisa escolher seu inimigo. Mas como assim, irmão? Eu não estou entendendo isso, porque, como assim? Você precisa saber quem é o seu inimigo e o que ele está tentando fazer com você. Porque se você ignorar isso e você disser que você não tem inimigo, pior será para você, porque aí você não estará guerreando contra ele. A Bíblia deixa muito clara na nossa vida cristã que nós temos inimigos. E os nossos inimigos não são os inimigos que a maioria das pessoas estão travando guerras. Os inimigos que as pessoas lá fora, até as pessoas aqui de dentro, estão guerreando, não são os verdadeiros inimigos, seus verdadeiros inimigos. O seu verdadeiro inimigo, a Bíblia deixa bem clara quais são eles. Todos nós sabemos aqui na escola dominical, nós repetimos, eu já falei isso aqui várias vezes. O inimigo do cristão é o diabo, o mundo e a sua própria carne. O inimigo do cristão é o diabo, o mundo e a sua própria carne. E deixa eu te dizer uma coisa.
Só um desses três já é uma guerra grande. Uma baita de uma guerra para você ir lutar. Só um deles. Quando um se junta ao outro, a guerra fica muito mais dura. E quando os três estão juntos, a guerra é pior, fica duríssima. Guerrear contra eles. Então o seu inimigo não é a falta de emprego, o seu inimigo não é a falta de saúde, o seu inimigo não é a sua esposa, o seu inimigo não é o seu marido, o seu inimigo não é o seu filho, o seu inimigo não é o seu patrão, o seu inimigo não é o seu carro, o seu inimigo não é o governo, o seu inimigo não é... E aí vai embora. Tudo isso que eu disse aqui para você, tem pessoas enganadas, achando que o seu inimigo é algum desses que eu citei. E eles depositam suas energias, sua força e seu tempo para ir contra essas coisas. E é uma guerra vã. Porque se você acha que o seu inimigo é a falta de dinheiro, você vai colocar a sua força e seu tempo para ganhar dinheiro. Porque o seu inimigo é a falta do dinheiro. Você vai guerrear contra ele. Se o seu inimigo você acha que é o seu esposo, você vai colocar a sua força e o seu tempo lutando contra ele. Muitas pessoas até acham que o seu inimigo é Deus. Você vai colocar a sua força e o seu tempo contra Deus. E você vai lutar uma guerra em vão. Você vai lutar uma guerra. E no final você vai descobrir que aquele não era o seu inimigo. Porque o inimigo do cristão é o mundo, o diabo e a sua própria carne. E eu vou dizer outra coisa para você. As pessoas não observam o impacto positivo que se tem em se guerrear a guerra contra o verdadeiro inimigo que elas têm. Você já pensou se hoje você saísse da igreja e fosse encarar de fato que esses três são seus inimigos? O que isso produziria dentro de você? Isso produziria muitas coisas boas dentro de você. Porque você estaria se preparando para enfrentar o mundo, o diabo e a sua própria carne. E não mais se preparando para enfrentar outras coisas diversas por aí. E o que esse inimigo está tentando fazer? Esse inimigo está tentando fazer a mesma coisa que Deus está tentando fazer. Ele está tentando marcar o seu coração. Ele está tentando moldar o seu caráter. Ele está tentando marcar o seu coração. Assim como Deus ele tem um compromisso de te ensinar e formar um caráter em ti, o teu inimigo, ele tem um compromisso de desfazer aquilo que Deus está tentando fazer. Se Deus marca algo, o inimigo vai tentar confundir, vai tentar apagar, vai tentar marcar outra coisa no seu coração. E é isso que o inimigo está tentando fazer, é desfazer aquilo que Deus está tentando fazer. E como é que tanto Deus quanto o nosso inimigo marca o nosso caráter? A Bíblia é bem clara, através da experiência, através das tribulações. Deixa eu te dizer uma coisa, tem duas coisas que vão marcar o teu coração: as suas experiências e os seus desejos. Muito cuidado com isso. Aquilo que você experimenta, muito cuidado com isso. Com aquilo que você experimenta. Se hoje, Deus queira, né? Mas não.
Se hoje eu comprar um carro de 500 mil reais, que tem um motor lá, não sei qual, de 500 cavalos, sei lá, que é aquele carro, né, caríssimo, que só jogador e sei lá quem milionário tem, e eu entrar nesse carro e eu passar talvez alguns minutos dentro daquele carro, dirigir um pouco aquele carro e tal, e alguém chegar comigo e dizer assim, olha, esse carro pode ser seu. Vou dizer uma coisa, meu irmão, quando eu entrar no meu carro, que já está aí um pouquinho usado, eu vou olhar para o meu carro e vou dizer assim, olha, meu carro está velho, meu carro não presta, meu carro está muito ruim, porque eu tive a experiência de provar algo que está acima, que não é para mim, mas eu experimentei. E aí quando eu entrar no meu carro, que não está tão ruim assim, eu vou achar que ele está horrível, porque ele está arranhado, ele já teve problema, já teve que trocar peça, o pneu já está um pouquinho usado, ele faz uns barulhos, quando eu passo no buraco o carro faz barulho, tem uns problemas aqui, tem uns problemas ali. Quando eu entrar no meu carro eu vou dizer, esse carro está horrível. Isso causou, o meu carro estava ruim? Não, eu experimentei um carro que é fora da realidade. Você está entendendo? Por isso que eu falei, cuidado com as suas experiências. Porque dificilmente o seu gosto retroage. Ele desfaz o gosto, né? Aí tomava um café, antes o café era aquele café mais barato. Aí o café barato, não sei o quê. Aí agora você começa a refinar o seu gosto. Não, agora é o café mais caro, que é não sei o quê, aquele ali, que aquele é melhor, que tem isso, não sei o quê. Aí daqui a pouco não toma mais o café, mas aquele, né, mais barato. Quando vai tomar o barato, aí começa. Oh, esse café tá ruim, esse café eu não gosto, não é esse que eu gosto. Né? Por quê? Porque você experimentou o outro. E aquilo acaba deixando uma marca dentro de você. Então, cuidado com as experiências. Você pode ter uma experiência que vai lhe levar para algo muito bom, ou pode levar à sua destruição. Agora deixa eu dizer uma coisa. Meu carro, voltando para o carro. Meu carro estava bom e ele quebrou uma peça. Aí o carro parou no meio da rua. Eu tive que deixar o carro na oficina. E aí depois de muito tempo, eu tive que pegar um busão. Há muito tempo que eu não pegava o ônibus. Aí eu fui pegar o ônibus. Irmãos, eu não me lembrava como era. Eu estava tão perdido que eu tentei entrar por trás no ônibus. Aí eu entrei, me segurando, né? Porque se não segurar, buf, aí vai sair do ônibus. E eu sentei no ônibus, eu disse assim, meu Deus do céu, esse ônibus vai desmontar aqui. Qualquer momento uma janela dessa vai cair. E aí eu experimentei o ônibus, balançando, duro, calor, e vai. Tá. Eu fiz umas viagens aí, né? Até meu carro ficar pronto. Quando eu entrei no meu carro, eu disse, o meu carro, nossa, mas está uma maravilha. Meu carro está bom demais, é só não quebrar essa peça aí que está uma maravilha. Você está entendendo? Você está entendendo que a nossa experiência, ela pode servir para marcar você e dizer, ó Deus, muito obrigado por aquilo que eu tenho, ou pode fazer de você, se você não estiver vigilante, de murmurar e dizer, não, eu andei, eu queria estar não sei aonde, com tal coisa, sabe? Muito cuidado com a sua experiência, com as suas experiências, aquilo que você prova, porque o diabo só quer que você prove um pouquinho, só quer que você vá lá e prove só um pouco daquilo
que não é a vontade de Deus para você. Né? E a outra coisa que eu falei, que duas coisas vão marcar o nosso coração, número 2, os nossos desejos. Antes de falar sobre desejo, eu vou abrir um parêntese aqui, para falar sobre outro tema, sobre outra coisa. Eu já ouvi muitas pessoas falarem que, olha, ouvir música do mundo não é pecado. Fazer determinadas coisas não é pecado. Eu até falei no nosso grupo familiar, 2 adolescentes, dos jovens, que uma vez chegou um questionamento para mim, dizendo assim, olha, é pecado se eu for para a festa de formatura e nessa festa vai terminar 2 horas da manhã, e era um adolescente, uma festa de formatura de uma pessoa que tinha 18 anos, né? É pecado eu ir para essa festa? Bom, para começar, eu não sei, né? Você tem que orar e perguntar para Deus o que é pecado e o que não é. Mas a grande pergunta que eu faço é: qual é a experiência que você vai ter nesse lugar? Você está preparado para ser tentado? Você está preparado para ser tentado? Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, quando ficou sabendo que ia ser tentado, ele passou 40 dias de jejum no deserto. Então, se você responder rápido essa pergunta, é porque você não está preparado. Você está preparado para ser tentado? Você está preparado para ter uma experiência que pode fazer você pecar? Porque talvez você ir lá não faça você cometer o pecado, mas você experimentar algo que vai plantar algo no seu coração, uma marca, e que depois você vai querer experimentar. Você está entendendo? Você está entendendo? Você está preparado para ser tentado? Eu vou dizer para você, eu prefiro passar longe do abismo. Se eu sei que tem um buraco ali, eu prefiro passar longe. Mas se eu passar do lado e não cair, tá tudo certo. Não, você vai lá e você vai ver. Se você quiser, você pode ir lá, olhar o buraco, ver se realmente é um buraco, ver se você vai cair ali ou não, vai simular para ver se vai acontecer alguma coisa ou não. Aí é com você. Você está entendendo? Se você quiser, você pode ir lá na beira do abismo, olhar lá para baixo e começar a pensar como é que seria. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, se você começar a fazer isso, uma hora você vai cair. Então, eu volto a dizer, cuidado com as suas experiências. Cuidado com aquilo que você quer experimentar. E aí, voltando à música do mundo, nesse tema que é um pouco sensível, né? Porque há 50 anos atrás, se você perguntasse na igreja, olha, é pecado ouvir música do mundo, não haveria dúvida. Não haveria dúvida. Todos ali falariam, música do mundo, isso, nossa, que isso, irmão? Que isso, vai te converter. Aí que eu vejo, irmão, o seguinte, que se você pegar um adolescente de 12 anos e você colocar ele para ouvir as músicas que nós sabemos que tem por aí, todo dia ele vai ouvir aquilo. Todo dia ele vai ouvir aquilo. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando essa pessoa chegar pelos seus 25, eu tenho dúvidas se ela vai gostar de outra música que não seja aquela. Eu tenho dúvidas. Porque a única coisa que aquele adolescente vai conhecer quando você fala de música é aquele tipo de música. Quando você tocar um louvor, que isso? Coisa de velho.
não vai gostar por causa da sua experiência. Aquilo vai ficar encravado dentro dele. Porque quando ele estava aprendendo sobre aquilo, a única coisa que ele experimentou foi aquilo. Quando chegar na fase adulta, que as coisas já se concretaram, essa é a palavra. Quando você joga o concreto, está mole. E aí depois ele endurece. A única coisa que ele vai gostar é daquele tipo. Você vê por aí pessoas que só gostam de aqueles rock. Aquele rock mesmo, que é gritado, que é, sei lá. E anda todo de preto e não sei o quê. Por quê? Porque durante sua fase de amadurecimento, eles só ouviam aquele tipo de coisa. E como a música é forte para produzir experiências. A música é forte para mexer com o seu emocional e produzir experiência dentro da sua cabeça. E aí você vai ficar ouvindo isso. E aí você vai dizer, não é pecado. Isso é uma experiência que vai lhe levar a ter valores que está sendo pregado naquelas músicas. E eu vou dizer uma coisa para você, não dá nem para ouvir a música, porque a letra é horrível. Então, isso não é brincadeira. Quando eu falo assim, quem é seu inimigo, aí agora você está entendendo por que o seu inimigo não é quem você pensa que é. O seu inimigo está lutando para formar dentro de você desejos de pecado, desejo de destruição. Se você deixar, ele vai te destruir. Se você deixar, ele vai te destruir. E uma coisa é uma pessoa com 60, 70 anos dizendo, se eu ouvir uma música do mundo, aquilo não me atinge. Uma coisa é isso. Outra coisa é um adolescente com 12 anos de idade, com 15 anos de idade. Porque hoje eu tenho 35 anos, né? Não sou tão velho assim. Como pastor, cadê o pastorão? Pastor Arão já ia... Pois é, hoje eu tenho 35 anos, de certa maneira, eu já escolhi para mim quais são os valores que eu quero seguir. Isso não impede, né, de eu amanhã não vou fazer isso, né, ou daqui a alguns anos eu dizer, eu não quero mais. Mas hoje eu estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui, eu sou cristão porque eu escolhi. Porque eu quero carregar esses valores comigo, certo? Agora um adolescente não. O adolescente não. O adolescente, ele está carregando aquilo e ele está na fase de questionar. Por que eu sou assim? Por que eu sou cristão? Por que eu sirvo a Deus? Por que eu acredito nisso? Por que eu acredito naquilo? Porque ele está na fase de provar aqueles valores que disseram para ele que é bom. Se nessa fase ele tem outras coisas que falam assim, olha, isso não é bom, isso não é bom, isso não é bom, muitas vezes ele vai chegar à conclusão de que ele não vai querer aquilo para ele, porque ele quer experimentar outras coisas. A partir do momento que você dá um bombom para uma criança, aquela criança come uma vez o bombom, ela não esquece mais. Se deixar, ela quer comer bombom de manhã, de tarde, de noite, meio-dia, qualquer momento. A qualquer momento ela quer comer chocolate ou bombom, ou sorvete, batata frita, só isso. É ou não é? Por quê? Porque aquilo foi feito não para trazer nutrição, crescimento, mas para trazer experiência. Quando ela coloca o bombom, ela sente um gosto que ela nunca sentiu antes. Numa maçã,
numa uva, numa qualquer coisa saudável. Mas aquilo está pegando pela experiência que ela está tendo. Da mesma forma, o nosso inimigo quer fazer com a gente. A nossa carne. A nossa carne quer ter a experiência. E, dentro disso, os nossos desejos. Quais são os seus desejos? Você já notou que os seus desejos, se você deixar ele solto, você vai direto para o pecado? Os nossos desejos são, se nós não estivermos vigilantes, os nossos desejos são para o pecado. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 4. Gênesis 4, versículo 7. Desculpa, versículo 6. Gênesis 4, versículo 6 diz assim: Então o Senhor disse, Deus estava falando com Caim: Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Meus irmãos, Deus quer formar um caráter na nossa vida. Mas para isso, nós temos que dominar o pecado. Deus está falando para Caim: olha, Caim, por que você está assim, desse jeito? Você está revoltado porque eu rejeitei a tua oferta? Se você não tivesse feito a coisa certa, eu não teria aceitado a sua oferta. Por que você está com raiva? E aí Deus fala assim: olha, o pecado está à tua porta. Cabe a ti dominá-lo. Depois disso, Caim foi e matou o seu irmão. Caim poderia ter desejado 1000 coisas. Ele poderia ter desejado agradar a Deus, que era o propósito inicial dele. Mas o propósito nunca foi esse. O propósito dele era ser melhor do que o irmão. Esse era o desejo que estava no coração dele. Se você deixar os seus desejos dominar você, você vai praticar pecados e mais pecados na sua vida. Porque o seu desejo, a sua carne, vai levar você para o orgulho, para a mentira, para a cobiça, para a avareza, para a prostituição, e assim vai os pecados, né? Pode ir embora aí a lista. Porque o desejo está à sua porta. E Deus fala: cabe a ti dominá-lo. Caim não viu ninguém matar ninguém. Caim não viu, não tinha razão para fazer aquilo. Mas ele, nesse momento que Deus avisa ele, já estava desejando aquilo. Deus quer formar um caráter na nossa vida, mas se nós não nos mantermos vigilantes contra os nossos desejos, nós vamos pecar. E pecar é ir contra o caráter de Cristo. É praticar aquilo que não é a marca de Cristo. Não é a marca de Cristo. Caim poderia ter desejado agradar a Deus. Ele poderia ter desejado fazer a vontade de Deus. E observe, irmão, que esse é o primeiro pecado descrito fora
do jardim. Esse pecado, que é o pecado da cobiça. Inicialmente da cobiça, que é ter aquilo que o outro tem. E a Bíblia diz bem claro, não cobiçarás. E a Bíblia ainda diz assim, olha, não cobiçarás o jumento do teu vizinho. Não cobiçarás. A cobiça foi o pecado que Satanás teve quando estava no céu. Ele queria ser como Deus. A cobiça é o pecado que nos leva a cometer outros pecados. Eu quero ter aquilo que eu não posso ter. Eu quero ser aquilo que eu não posso ser. E para isso, eu faço qualquer coisa. Por isso, muito cuidado com aquilo que você está desejando. O que a tua alma tem desejado? O que está na tua mente? Se você deixar a mente vazia, irmão, é uma maravilha, porque o que o diabo vai querer mostrar para você é todos os prazeres desse mundo. Se você deixar isso acontecer, você vai estar perdido. Deus é bem claro, cabe a ti dominá-lo, não existe meias palavras. A palavra é, você tem que dominar isso. Ponto número 2, Deus quer nos dar um novo coração. Deus quer nos dar um novo coração. Porque essa marca que nós temos, irmão, esse coração que nós temos é um coração falho. E Deus não vai reescrever. Deus não vai reescrever, Ele vai lhe dar um novo. Deus quer lhe dar um novo coração. E a palavra de Deus diz assim, olha, eu terei um povo em que no seu coração estará escrito as minhas leis. Não mais em pedra, não mais no livro, mas no seu coração. Deus quer te dar um novo coração com essas marcas, com as marcas do caráter de Cristo, com as qualidades que Cristo tinha. Com esse coração que não desiste de Deus, que é persistente na vontade de Deus. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa, fazer a vontade de Deus requer persistência, requer paciência, requer muita paciência e persistência. Você está pensando que fazer a vontade de Deus é só você falar e vir à igreja e ir embora para sua casa? Não. Só faz a vontade de Deus aquele que persiste dia a dia, hora a hora. Por quê? Porque a todo momento você estará numa guerra em que a sua mente estará dizendo, larga isso de mão, esquece isso, não vai dar certo. Fazer a vontade de Deus requer persistência. Persistência. Vencer o inimigo requer persistência. E quais são as armas que você tem para vencer o inimigo? Quais são as armas que você tem para vencer o mundo, o diabo e a sua carne? Oração e palavra. Eu tenho aprendido isso. Eu vou dizer uma coisa, há muito tempo eu me lembro de uma fase, quando eu era adolescente, que quando eu via uma pregação sobre problemas e tribulações, eu perguntava, eu não tenho isso. Que coisa boa, né? Quem tem aí, quem está passando por um problema? Eu, sentado aqui nessas cadeiras aí, ó, eu não entendi aquilo. Não entendia, porque eu não estava passando por nenhum problema. Quando eu era aí adolescente e tal. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Esses últimos dias eu tenho entendido o que é isso. Eu falei para a Andressa que não tá dando tempo nem de se recuperar de uma coisa. É igual como você vai na praia, né? Não sei se você já tiver essa experiência. Você vai tomar um banho de mar e vem uma onda e... BUM!
Aí você vai rolando assim, para em direção à areia. Só que essa onda volta. Aí quando você está se levantando, outra onda vem, e aquela que foi, agora está voltando. Isso eu já passei por isso, eu não conseguia me levantar, porque a onda vinha, eu caía. E a outra, quando eu estava levantando, vinha mais uma e a outra me puxava. Uma vez eu tive a experiência, eu meti a minha mão na areia e a onda me puxava assim, para dentro do mar. E quando eu chegava lá, outra onda vinha. Né? Parece uma coisa empanada, né? Você vai, e aí volta, vai e volta. Eu disse para a Andressa que esses dias eu vou dizer uma coisa, essa palavra aqui surgiu porque eu falei assim, eu vou começar a ler mais a palavra de Deus e orar todo dia. Eu vou fazer isso. Comecei a fazer isso, irmão, vou dizer uma coisa para você. Quando eu comecei a fazer isso, piorou 10 vezes mais. Era uma coisa atrás da outra. Uma notícia atrás de outra notícia, e nova coisa agora apareceu, e aquilo ali parece que, sabe? E eu falei, e aí essa palavra veio para dizer assim, olha, tu acredita ou não acredita? Tu acredita que Deus, com tudo isso que está passando, que está acontecendo, Deus está formando um caráter? Ou não? Que Deus está marcando os corações de vocês com essas experiências que vocês vão passar pela prova, pela tempestade. E eu tenho certeza, agora eu vou declarar uma coisa aqui, irmão, porque eu vou contar então, né? A Andressa não está aqui, mas nós descobrimos que a Clarice tem uma pequena má formação no coração dela. E isso foi uma notícia muito difícil. Mas ela tem que fazer um procedimento. Ela tem que fazer um pequeno procedimento no coração. E eu fui na consulta, né? E eu disse assim para a médica, eu falei assim, a senhora pode ouvir novamente o coração, porque eu acredito que Deus pode curar ela. E ela, olha, continua. E eu falo assim, não tem problema. Porque eu acredito que nós vamos passar por isso. E lá na frente, nós vamos nos lembrar. Nós vamos olhar para trás e vamos ver o que Deus fez na nossa vida. E essa palavra diz isso, porque aquele que persiste e luta, ele cria esperança. Sabe qual é a esperança? Esperança é você chegar no final, você olha para trás e você vai dizer, você está vendo como Deus é bom? Porque a palavra de Deus diz que Ele é bom. Apesar de todas as lutas e dificuldades e tribulações e notícias, nós vamos olhar para trás um dia e nós vamos ver que Deus é bom. Essa palavra aqui. Por isso que Paulo está dizendo, persista, alegre-se nas tribulações, porque isso vai gerar em você um caráter forte. Quando você for enfrentar outra batalha, você vai ter um caráter gravado dentro de você, que não é uma coisa qualquer, é algo que foi entalhado no seu coração. No seu coração. E para terminar, eu gostaria de deixar para você qual é o significado de caráter. Caráter é a marca que você deixa. Caráter é a marca que você deixa. Caráter é a marca que você deixa como marca nos outros. Aquilo que Deus marcou a sua vida,
você vai marcar outras pessoas. Você vai marcar outra geração. Porque a geração que está vindo aí precisa olhar para mim, precisa olhar para você e precisa ver a marca de Cristo. E você vai deixar essa marca neles. É você que vai deixar essa marca neles. Eu já disse uma vez aqui que você pode dizer assim, olha, você pode ver algumas pessoas, você é privilegiado. Porque se você é adolescente, você é jovem, você ouve a palavra de Deus, você é privilegiado. Mas, para isso acontecer, alguém precisou tomar uma decisão, há algumas gerações atrás. O meu bisavô precisou dizer, eu sou de Cristo. Ele precisou vencer as tribulações, passar pelos problemas e sofrimentos e não abrir mão dos valores que ele cria. Por causa dele, o meu avô foi abençoado. Por causa do meu avô, que passou para o meu pai e para minha mãe, eu fui abençoado. Você hoje pode ser essa pessoa que decide que a sua posteridade será abençoada. Quando você abre mão do caráter, quando você abre mão da marca que Cristo quer fazer em você, você não está abrindo mão só de você. Você está abrindo mão também de deixar uma marca no seu filho. Muitas pessoas falam assim, olha, quando nós morremos, nós não deixamos nada, né? Não deixa nada, não deixamos nada, porque, né, enfim. Mas uma coisa a gente deixa. Nós deixamos a nossa história para os outros. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já faleceram, que já morreram, e você pode dizer, olha, essa pessoa me marcou. Talvez até nem precisa ter morrido, né? Talvez a pessoa esteja ainda aqui. Essa pessoa me marcou. Por quê? Porque aquela pessoa resolveu viver em meio às tribulações, em meio às angústias da vida, resolveu enfrentar isso, dizendo, não importa o que vai acontecer, eu não abro mão do caráter de Cristo na minha vida. Essa marca você vai deixar para outras pessoas. Amém? Então você pode ficar de pé.